Fala, gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos prosear um pouco sobre 3 institutos do processo civil que são muito importantes, só que muitas pessoas muitas vezes não sabem a diferença ou não sabem como aplicar isso. Quais são os 3 institutos? São a citação, intimação e as cartas. Lembrando que eu vou dividir esse vídeo em 2 partes, pois o conteúdo é muito longo, só que eu não quero que vocês vejam um vídeo muito longo, assim, um vídeo único muito longo, ok? Então eu sugiro que vocês vejam tanto a parte 1 quanto a parte 2. Na parte 1 falaremos da citação, na parte 2 da intimação e das cartas. Fechou? Então, bora lá. Bom, gente, a citação. Citação é aquele comunicado que o Tribunal de Justiça faz para uma pessoa, para ela ter a ciência que ela faz parte de um processo, de uma relação processual. Ou seja, a grosso modo, citação serve para contestação, serve para a parte querer se defender ou manifestar se quer participar de uma audiência de conciliação ou mediação antes de uma contestação. Okay? A citação, ela é personalíssima, ela é pessoal, ela é só para o réu, o requerido. Mas ocorre algumas hipóteses em que não precisa ser aquela pessoa que deverá receber a citação, que vá receber a citação. Pode ser que às vezes os representantes que vão receber pela pessoa, mas em que momentos você deve estar se perguntando? Incapazes, né? Os incapazes são um tipo de pessoa do qual representantes vão receber, seja curador, seja tutor. Mas não só isso. Por exemplo, se você vai ajuizar uma ação contra uma pessoa, se essa pessoa mora num prédio, onde nesse prédio tem portaria 24 horas, o porteiro, ele tem competência para receber a citação em seu nome. Claro, ele vai ter que te avisar, vai ter que certificar que você está avisado, mas ele tem. Aí, não precisa o oficial de justiça pedir para você descer, por exemplo, e pedir para você assinar a citação. Isso é desnecessário, tá? Outros pontos que tem representantes também no meio, empresas muitas vezes dão procuração para determinados tipos de funcionários, ou tem funcionários que têm uma competência maior, seja numa administração, numa diretoria, e eles podem estar representando a empresa também para receber citação. Além do mais, as empresas, assim como condomínios, são entes despersonalizados. Então, eles obviamente não têm uma figura física deles, eles precisam de alguém para representá-los, certo? E na questão de impedimentos? Bom, existem situações em que as citações são impedidas de se ocorrerem. Quais são elas? Primeiro, os cultos religiosos. Se o réu, se a pessoa que for citada estiver num culto religioso, durante o culto religioso, ela não pode receber a citação. E não vai ser anulada essa citação que não foi recebida, porque não pode. Ah, mas o oficial então tem que ir embora se estiver na igreja? Ele vai viver na igreja. Não. O oficial de justiça, ele não pode citar no culto. Mas não significa que ele não pode estar na igreja. O oficial pode ficar na porta da igreja. Acabou o culto, ele chega e pá, manda a citação. Segundo ponto. Falecimento de cônjuge, companheiro ou qualquer parente em linha reta ou colateral, consanguíneo ou não. Falecimento disso, certo? De alguma dessas pessoas. 8 dias sem citação. 8 dias. A morte mais 7. E por que isso? Por motivos óbvios. Primeiro porque a pessoa não vai ter aquele psicológico bom para estar recebendo uma notícia dessa de citação, né? Segundo, que a pessoa muitas vezes tem muitos gastos, muitos preparos nas questões de, né? E até de questões de velório, enterro, enfim. Então, ela não vai ter cabeça para isso naquele momento. 8 dias. É um período que a gente chama de período de nojo. Aí nós temos a parte de casamento. O réu, o oficial de justiça deu um azar de chegar num dia que o réu está casando. Acontece? Acontece. E seria um tanto quanto desagradável ele receber, num momento mais feliz, mais importante da vida dele, uma citação que está sendo processada, não é verdade? Então, quando isso acontece, existe o período de gala. É aquele dia mais 3, o dia do casamento mais 3, que ele não pode receber citação nenhuma. E o quarto são pessoas que estão com umas doenças muito, muito graves, em estado grave. A pessoa está em coma, não tem disponível suas perfeitas faculdades mentais. Então ela não pode receber uma citação.
Claro que se ela tiver um representante, um curador, um tutor, é outra história. Mas se não tiver, não pode também, tá? E agora vamos nas modalidades. Quais são as modalidades? Nós temos por correio, que é o principal, o ideal. Nós temos oficiais de justiça, que ocorre por oficiais de justiça quando o correio não conseguiu, ou quando se trata de ações de estados de pessoas. Como assim estados de pessoas? Divórcio, separação, ação negatória de paternidade, reconhecimento de paternidade, adoção e por aí vai. Que envolve capacidade das pessoas. Tem que ser oficial de justiça. Tem que ser oficial de justiça quando for, por exemplo, quando pessoa jurídica de direito público, tá? E além disso, quando for de incapaz também, quando for ser por oficial de justiça também, tá? Ok. Terceiro tipo de ponto que você tem que considerar numa citação. Terceiro tipo de ponto que você tem que considerar numa citação. Local. Ah, mas você já falou de local. Sim, mas existem alguns tipos de situações onde o local é um pouco diferente. Primeiro, por exemplo, você vai falar de um militar. Você vai citar um militar. O militar não está naquele lugar. Para onde o militar vai? Para onde você vai citar o militar? Na unidade onde ele está registrado. Na unidade onde está registrado você pode citar. Você que eu falo, oficial de justiça, claro. Ah, mas ele está em lugar incerto, não sabido. Como é que eu faço? O que você faz? Citação por edital. A citação por edital é uma citação que a gente chama de citação ficta. Ela equivale, ela é ficta igual à hora certa. E, desde que esteja no edital, se considera que ele foi devidamente citado. Se ele não comparecer naquele determinado tipo de ato, ou seja, não aparecer na audiência de conciliação e mediação, ou não oferecer contestação, irá ser nomeado um curador especial pelo juiz, mesmo se aplicar a hora certa. A hora certa ocorre quando o oficial de justiça ele vai por 2 vezes na casa do requerido, do réu, não acha ele, e recorre a algum parente ou algum vizinho dele e fala, próximo dali, né? E fala que vai retornar no dia seguinte, em determinada hora. Se ele não estiver lá mesmo nesse dia seguinte, mesmo nessa determinada hora, considera-se citação ficta. Então, considera-se como se já está citado. E se ele não comparecer, pode dar efeitos da revelia, ele vai ter curador especial. Outro ponto interessante, comparecimento espontâneo do réu. Às vezes ocorre do réu não ter recebido a citação, mas ele compareceu espontaneamente. Isso aí, ele ficou sabendo de alguma maneira que tem aquele processo contra ele e ele compareceu. Então, em vez de o prazo contar a partir do momento que, em via de regra, após ele ter assinado o termo, né, da citação, que está ciente, e ter voltado os autos no processo, em vez de contar o prazo a partir do momento que voltou ao processo, vai considerar o prazo a partir do momento que ele recebeu, que ele se manifestou, tá? Do recebimento da citação indireta, vamos dizer assim, né? Porque se não recebeu a citação, do momento que ele tem ciência, conta-se o prazo. Tá bom? E um último ponto, relacionado à citação. Pode ser relacionado à intimação também, ou à carta, mas é principalmente a citação. Eu vou tratar disso num outro vídeo, um outro dia. Mas, se você é um requerido, se você é um réu, que, por exemplo, você recebeu uma citação, mas você recebeu uma citação falando que, por exemplo, na data posterior, na data de amanhã, tem uma audiência que você tem que participar, ou o seu prazo para defender vai até amanhã, isso pode ocorrer, não é tão comum, mas pode ocorrer. Você pode impetrar com uma peça que a gente chama de querela nullitatis insanabris, que é uma peça que ela causa nulidade de um ato formal essencial não feito, né? Que seria essa questão da citação, porque a pessoa precisa ter um prazo, né, com a citação para poder se defender, para poder participar de audiência, e se ela não conseguiu isso por erro do judiciário, pode entrar com essa querela. Mas a querela, ela já vai ser um conceito à parte e teremos que tratar no próximo vídeo, tá bom? Questões de guias, importante. Como a citação
mediante o oficial de justiça não é essencial, vocês têm que saber que na hora que for juntar guias de recolhimento, de custas iniciais, de correio, oficiais de justiça, para que o réu seja citado, o oficial ele não é obrigatório. Por ele não ser obrigatório, você nem precisa recolher, sabe dessa? Você pode processar uma pessoa e recolher as custas iniciais, isso se não for o suficiente. Você pode recolher as custas iniciais e só o AR digital, que a gente chama, né, dos correios, para poder citar a pessoa. E aí sim, se a pessoa não for citada, você gasta dinheiro com mais uma terceira guia, CPA, que é para o oficial de justiça. Tá? Então, uma boa maneira de economizar dinheiro é assim: se você não se aplica nas exceções que são necessariamente oficiais de justiça, tipo investigação de paternidade, reconhecimento de paternidade, divórcio, entre outros que envolvem capacidade, se você não se enquadra num deles, primeiro gasta seu dinheirinho com os correios, depois você se preocupa com o oficial de justiça. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a parte 1. Em breve já estarei fazendo a parte 2 aqui. Forte abraço.